É isso aí, pessoal. Prazer tê-los aí para mais uma ciência de física. Vamos começar aqui a pedidos uma revisão rápida sobre a estrutura de uma máquina térmica quente. Lembrando que quando a gente fala máquina térmica quente, nós estamos falando de um motor. Importante lembrar que quando a gente vai falar da máquina térmica, a gente tem que ter duas regiões. Uma de onde a energia vem e a outra para onde o excesso de energia vai. Tu pode desenhar essa região do jeito que tu quiser. Eu fiz meia lua lá no dia, mas não precisa ser meia lua, pode ser quadrado, pode ser redondo, tanto faz. Eu lembro que a pessoa fazia ser meia lua e eu me viciei naquilo, eu achava que fonte tinha que ser meia lua, não tem. Então aqui está a fonte quente. Aliás, eu fiz a quente aqui, vou fazer a fria hoje aqui, pronto. E aqui eu vou fazer a fonte quente. E esse triângulo, por incrível que pareça, é a máquina, é o motor. Então observem que o que nós vamos fazer é um esquema do fluxo de energia. Nós não vamos analisar tecnicamente o interior da máquina. Nós sabemos que o motor, para processar energia, ele tem que receber energia de algum lugar. A gente chama esse local de onde vem a energia de fonte quente. A gente representa esse calor por quê? Nós sabemos que lá no interior da máquina térmica, quando esse calor for recebido, um gás vai receber esse calor, na verdade, né? E esse gás, quando aquece, tende a se... e realiza... Muito obrigado. Porém, nós vimos da própria maneira como o trabalho é realizado, as moléculas se agitam e batem com mais força no êmbolo e o êmbolo sobe. Esse processo não transfere inteiramente o calor das moléculas para o êmbolo. Ou seja, parte da energia fica aprisionada no gás da máquina. Esse gás vai ter que ser resfriado para ele ser aquecido na máquina. Só que isso às vezes é custoso. É mais prático pegar o gás e jogar fora o gás. Então o gás ficou um pouco aquecido e eu estou jogando esse gás para fora e eliminando o excesso de energia que eu não aproveitei. Esse calor que a gente joga fora a gente chama de QF, calor da fonte fria. E já que a energia se conserva, o trabalho que eu vou realizar vai ser a energia que eu recebi da fonte quente, menos aquilo que eu tive que jogar fora porque eu não consegui aproveitar, pela própria natureza do processo. Então essa aí é a parte básica ali. Depois nós vamos voltar a falar disso, vamos avançar um pouquinho mais ainda na aula normal. Já que nós fizemos essa revisão, vamos aproveitar aqui, galerinha, no embalo, ó, e juntos falar sobre a questão 3 da página 105, lá do volume 5. Física E. Olha que bonitinha essa questão com vários itens aí para a gente analisar. O ciclo de Carnot é um processo termodinâmico composto de 4 processos reversíveis, 2 isotérmicos e 2 adiabáticos. Assinale as proporções verdadeiras. Olha que bacana, só de eu ter falado no ciclo de Carnot e não ter colocado o gráfico para mim, eu já vou projetar aqui o gráfico para me ajudar na análise da questão. Isso vai ser muito útil. Essa parte aqui é muito importante que vocês acompanhem, gente. Seria muito legal que daqui a pouco tu conseguisse montar um ciclo de Carnot sem ter que olhar para nada, só com as lembranças que tu tem da aula. Primeiro, ciclo de Carnot são 2 processos, 2 transformações adiabáticas e 2 isotérmicas. E a que tu mais conhece por enquanto é a isotérmica. Vamos pegar um gráfico pressão versus volume, porque se o gráfico tivesse temperatura, a isoterma seria uma reta. E a gente sabe que o ciclo de Carnot não tem reta nenhuma. Vamos fazer uma isoterma, que na verdade é uma hipérbole equilátera, então tu vê, ela tende a beliscar o eixo do volume e da pressão. E vou fazer uma outra isoterma, quase acompanhando a primeira. Ó. Então eu tenho 2 isotermas aí. Nessas 2 isotermas eu vou fazer uma curva suave ligando as 2 isotermas. Isso então já é uma adiabática. Ela até continuaria, mas eu não vou precisar que ela continue. Vou fazer a mesma coisa, ó, uma curva suave entre 2 isotermas. Isso é uma adiabática, uma transformação adiabática. Vou tirar esses excessos aqui. E pronto, gente, tu vê, não é tão difícil. Tu treina 2 vezes, tu já está conseguindo construir o teu ciclo de Carnot. Esse é o ciclo de Carnot. Vamos dar nome aqui a B, C e D. Vou fazer ele girar nesse sentido aqui. Aí olha só como é fácil tu reconhecer se é uma expansão ou uma compressão. A pontilhada me revela o VA e o VB, tá vendo? Era uma isoterma isso aqui, não era? E já que o VB é maior que o VA, então eu já sei que de A para B foi uma expansão. E
isotérmica, olha lá o volume D como foi maior ainda que o B, ó. Deixa eu chamar volume C, né? Essa é nessa ordem aqui, volume C. Concordas que o volume C é ainda maior que o B? Então o nome disso é expansão adiabática, compressão isotérmica, compressão adiabática. Pronto. Então revisamos do que se trata o ciclo de Carnot. Agora vamos às alternativas. Pois não. Nesse que tu fez, eu posso dizer que trabalho positivo? Sim, por isso que é um motor de Carnot. Se fosse no sentido anti-horário, seria um refrigerador de Carnot. Isso é uma coisa que eu não cheguei, teve numa das turmas, não lembro se foi A ou B, alguém fez essa pergunta para mim no final da aula e eu acabei falando para o aluno, mas já nem estava gravando, foi mais, eu acho, pessoalmente. Mas é uma coisa que nós vamos falar depois ainda, antes de finalizar o volume 5, nós vamos relembrar esse detalhe. Na próxima aula, aliás, na sexta-feira, nós vamos finalizar esta ideia. Bom, verdadeiras. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot terá rendimento de 100%. Muitos alunos caem nessa porque o ciclo de Carnot é perfeito, mas ele ser perfeito não quer dizer que o rendimento dele seja o máximo, que é 100%. Quer dizer que ele é o melhor dos ciclos, mas não que ele atinja 100%. Então realmente é falso, jamais 100% de rendimento. Nós vamos até reforçar na aula de sexta-feira que esta é a segunda lei da termodinâmica, que uma máquina nunca pode ter rendimento de 100%. Uma máquina térmica terá o máximo rendimento se operando segundo o ciclo de Carnot. É o melhor ciclo que existe é o do Carnot, verdade? Numa expansão isotérmica do gás, a máquina térmica recebe calor. Legal. Tu vê, não adianta só eu olhar para o... Talvez olhando para o gráfico me ajude, mas não é a melhor maneira de eu responder isso. A melhor maneira de eu responder isso é usando a primeira lei da termodinâmica. Aquela que diz que uma máquina recebe calor, uma parte ela realiza trabalho, a outra parte varia a energia interna. Então é melhor a gente analisar o que ele quis dizer e olhar através dessa equação. Se esse resultado for positivo, quer dizer que a máquina recebe calor. Se esse resultado for negativo, quer dizer que a máquina cede calor. Certo? Então essa é a maneira de atacar esse problema. Numa expansão isotérmica, expansão isotérmica, é essa aqui a expansão isotérmica, concorda comigo? Certo? Outra maneira de tu responder de repente, talvez fique até mais fácil do que a gente for fazer ali. Lembra que isso era uma isoterma e isso aqui era outra isoterma, não é? Qual que é a isoterma que está mais quente mesmo? Vocês lembram? Quanto mais próxima do gráfico, mais frio. Quanto mais longe do gráfico, mais quente. Pode-se pensar assim, duas isotermas, o mesmo volume, certo? Por que a pressão é mais baixa na isoterma de baixo? Porque a temperatura é mais baixa. A pressão é mais alta na isoterma de cima porque a temperatura é mais alta para o mesmo volume. É uma maneira boa de reconhecer, concorda comigo? Pega um volume fixo e vê quem é que tem a maior pressão. Quem tem a maior pressão tem a maior temperatura. Beleza? Espera aí. Se a expansão isotérmica ocorre na área de temperatura maior, quer dizer que a máquina está recebendo o calor da fonte quente. Eliminando o calor para a fonte fria, recebendo o calor da fonte quente. Eliminando para a fonte fria, recebendo da fonte quente. Certo? É uma outra maneira de pensar. Mas vamos tentar resolver por ali que eu acho que vai ficar mais bonito e a gente vai aprender mais. Numa expansão isotérmica, quando um gás se expande, o trabalho é positivo ou negativo? Positivo, né? Certo? Então isso aqui é maior que zero, é positivo. Isotérmica, o que quer dizer? O que está acontecendo com a temperatura? Constante, não é? E o que acontece com ΔU quando a temperatura é constante? Já que o U é energia interna, a energia interna depende do que mesmo? Se a temperatura não muda, a energia interna muda? Dá zero ΔU então, né? Então vai receber trabalho, o trabalho é positivo. Então vai realizar o trabalho é positivo. Para isso acontecer, o calor tem que ser positivo, tem que receber calor, certo? Então pela primeira lei termodinâmica a gente percebe que o Q vai ter que ser positivo. E se o Q é positivo, a máquina recebe calor. O que ele falou? Recebe calor. Verdade. Mas tu viu pelo gráfico, talvez tenha ficado mais fácil, né? Porque de A para B é expansão e está na temperatura alta, então está recebendo o calor da fonte quente. Na compressão isotérmica a temperatura é baixa, então vai estar cedendo o calor para a fonte fria. Certo? Uma outra maneira de interpretar a questão. 08. Numa expansão adiabática, isso aqui é expansão adiabática, né? Numa expansão adiabática do gás, a máquina térmica recebe calor. Expansão adiabática, vamos ver, Q é igual a W mais
expansão, o trabalho é positivo. O que significa adiabático? Não troca calor. O que é zero? Isso é que é adiabático, não é? Que não troca calor. Uma máquina, uma garrafa térmica é adiabática, lembra? Porque ela não ganha nem perde calor. O frasco de Denver que a gente estudou. Peraí, gente, para o trabalho ser positivo e o calor é zero, o que tem que acontecer com a energia interna do gás? Negativo, né? Porque o número positivo tem que se somar com o negativo para poder dar zero, né? Ou seja, o gás está realizando trabalho enquanto a temperatura do gás diminui. Mas só de ele ter falado adiabático, eu já sei que não ia trocar calor. Então nem ganha nem perde. Então na hora que ele falou numa expansão adiabática é sem troca de calor. A máquina térmica recebe calor, mas é adiabático. Como é que vai receber ou perder calor se é adiabático o calor é zero? Mas olha que legal, é correto afirmar que numa expansão adiabática a temperatura do gás diminui? Quando eu realizo o trabalho de maneira adiabática, o ΔU tem que diminuir. Isso só pode ser explicado com a temperatura do gás diminuindo. E por isso que o desodorante é gelado, né, gente? Porque quando tu aperta o botãozinho do desodorante, o gás se expande. Certo? Só que se expande tão rápido que não dá tempo de ele receber calor. E aí ele esfria. Por isso que todo gás, quando se expande, fica geladinho. Lembra do desodorante aerosol. Certo? Um grande exemplo de expansão adiabática. O que é o U? Energia interna do gás. Energia interna do gás. De que tipo é essa energia? Quero ver? Cinético. Yes. Muito bom. Última. Pesquisas indicam a possibilidade de construir uma máquina térmica com rendimento de 100%. Não, isso viola a segunda lei da termodinâmica. Não, de jeito nenhum. 4, 5, 6. O somatório seria 6. É uma questão bem legal já, tá? De ciclo do carbono. Mas é 2 nessa mesma página. Claro, qual que é? 2 é a A mesma 2, só deixa ela acompanhar aqui. Né? Posso ir um montinho. Vou dar aqui para você. Muito obrigado, querida. Aqui vamos. Vamos para a questão 2 ali da mesma página.